Aliança, por exemplo. Nos tempos do cristianismo primitivo, há um mundo enorme de usos e costumes culturais que nós não praticamos mais. Não praticamos mais. A turma fala, e a turma do véu fala, não, o que Paulo mandou, porque Paulo deixou escrito, porque Paulo registrou isso, pá. Ué, ele também escreveu que o homem que quiser guardar virgem a sua filha, quiser dar a sua filha em casamento, faz bem. Mas quem tem a sua filha, conserva a sua filha virgem, faz melhor. Então, nos tempos do cristianismo primitivo, era costume que o pai decidia com quem, se a filha deveria casar ou não, e com quem ela deveria casar. A moça não tinha a menor escolha, a menor decisão a respeito. Ué, Paulo não mandou? Quem casa sua filha faz bem, mas quem não casa faz melhor. Você está exercendo aí dentro da sua casa esse tipo de autoridade sobre a sua filha? Ué, se Paulo mandou. Ué, se ele mandou, faça na sua casa, quero ver. Por que você não faz? Porque isso aí caducou, meu filho. Isso é uso e costume, mudou com o tempo. Nós não fazemos mais isso. Não praticamos mais isso. Entendeu? Põe a cabeça para funcionar aí. Respeitou a cultura dos romanos. Quer prova disso? Era usos e costumes. A escravidão. Os apóstolos não somente aceitaram a escravidão, como deram instruções a respeito. Que os crentes se submetessem ao regime de escravidão. Agora, eu pergunto para você, você acha que escravidão tem alguma coisa a ver com cristianismo? Tem alguma coisa a ver com o evangelho? Não tem, em absoluto. Mas esse costume, este uso, seria o tempo, com a força do evangelho, é que mudariam estas coisas. Hoje não praticamos mais. A sociedade, de um modo geral, 98%, não sendo muito matemático, não praticam mais a escravidão. Isso são atos isolados em alguns lugares no mundo. Por quê? O cristianismo venceu. E este costume mudou. Então tem usos e costumes que é o tempo que muda. Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Por isso que Paulo não escreveu uma linha sequer nas suas cartas instruções sobre o véu para outras igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja dos Filipenses, dos Colossenses, dos Tessalonicenses. Pode ler lá. Não há uma linha. Você só encontra instruções sobre o véu, o uso do véu, em 1 Coríntios 11, aquele versinho lá isolado, solitário e contraditório no próprio contexto. Temos o verso lá que diz que o cabelo foi dado à mulher em lugar do véu. Entendeu? Por isso não é doutrina. Não é doutrina. Você pode dar o título que você quiser, mandamento, instruções, orientações, entendeu? O que você quiser.
Mas isto não é uma doutrina bíblica. Uma doutrina bíblica. E entenda uma coisa, que jamais, em tempo algum, em nenhum momento, o Espírito Santo vai inspirar um ministério fazer uma doutrina bíblica de usos e costumes. Porque as doutrinas bíblicas, as doutrinas fundamentais das Escrituras, elas não mudam. Não mudam. E se essas instruções, ou este mandamento que está aí em 1 Coríntios, fosse uma doutrina fundamental das Escrituras, como muitos pregadores do uso do véu querem fazer acreditar, isso quer dizer que o Espírito Santo está inspirando o ministério a fazer uma doutrina bíblica que divida o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja espiritual de todos os tempos, todas as épocas e todos os lugares, formada pelos crentes de todos os tempos, todas as épocas e todos os lugares. Então isso não é uma doutrina bíblica fundamental. Muito embora a palavra doutrina signifique ensinamento, mas nós temos que fazer uma distinção entre o que é fundamental, o que é uma doutrina fundamental, uma doutrina bíblica fundamental, e esses ensinamentos aí sobre usos e costumes. Porque usos e costumes mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura. Então, é isso. Veja esse vídeo agora. Veja esse vídeo. Então, esse lugar é conhecido como Lugu Lake. É lá na China, no Tibete. Então, veja como vive essa gente, qual a cultura, qual a tradição, qual a religião. E se imagine você sendo enviado lá para pregar o Evangelho. Quer dizer, além de você não saber o que é o Evangelho, você vai pregar lá as suas crenças, né? Veja só o rebu que você vai provocar nesse lugar. Veja. Lago Lugu, China. El lago Lugu, en el remoto sudoeste de China, es el hogar del pueblo Mosuo desde hace más de 1600 años. Los Mosuo tienen su propia religión, costumbres, idioma y música. En una aldea al pie de una montaña sagrada, los habitantes cantan en honor a la diosa Jimu en un lugar donde las mujeres dominan. O povo nesse lugar, tá? A jovem quando menstrua, a mãe manda fazer um quarto para aquela jovem. Nesse quarto ela vai receber o homem que ela quiser. Cuando una niña cumple 13 años y celebra su mayoría de edad, ya es mujer y puede tener su propio dormitorio privado. Cuando una niña cumple 13 años y celebra su mayoría de edad, ya es mujer y puede tener su propio dormitorio privado. Sabe? Esse homem vai dormir com ela. No dia seguinte ele vai voltar para a casa dele. Igual que la mayoría de hombres Mosuo, Suna vivirá con su madre y sus parientes de sangre durante toda su vida. Los hombres viven con la madre porque ella es la persona más respetada y no quieren dejarla sola. Quando ele quiser aquela mulher, ele vai voltar lá. E ela, quando quiser ele deitado na cama dela, ela vai procurá-lo. E ele vai dormir lá. Ele só dorme lá, ele volta no dia seguinte, volta para a casa da mãe dele e fica trabalhando lá na casa da mãe dele. Las noches, Suna se escabulle después de la cena para caminar hasta otra casa, estar con su amante y compartir su cama. Y no es el único. En la casa de la madre de Suna, su hermana Saer espera a su propio amante, quien pasará la noche con ella. Y bajo el manto de la oscuridad,
otros hombres de la aldea salen subrepticiamente para una noche que ciertos forasteros consideran de amor libre. Algunos hombres escalan paredes para entrar al dormitorio de su amante, evitando miradas curiosas. Solo a las mujeres se les permite tener dormitorio privado. Los hombres pueden pasar la noche, pero deben regresar al hogar de su madre cuando amanece. Suna tiene 2 hijos con su amante, Shima, pero la pareja permanece separada. Es una relación que los Mosuo llaman matrimonio ambulante. No hay votos matrimoniales ni ceremonia nupcial. Debido a esta relación sexual, aparentemente casual, los Mosuo tienen mala fama entre los forasteros. Parte de la propaganda de los medios alrededor de los Mosuo es que practican el amor libre y para muchos de los turistas que llegan a conocerlos, esto significa que pueden acercarse a una mujer, chasquear los dedos y ella saltará a la cama con ellos. Eso es absurdo. Se você pensa que isso aí é devassidão, se você acha que é prostituição, caramba, é a sua cabeça. Tem muita gente lá que, muito europeu tal, que vai lá achando lá que ele vai ter mulher fácil. Mas não é nisso, não é nada disso, isso é a cultura deles. Eles se respeitam. Entenda, ó, escuta, abre a sua orelha aí, ó. Eles se respeitam. Entendeu? Não tem nada de prostituição, adultério, essa coisa toda, não tem nada disso. É da cultura deles, é assim que eles vivem. Entendeu? Aí se você for enviado lá para pregar o evangelho, você vai chegar e dizer para eles, isso não pode, isso não é da doutrina, a nossa doutrina, não sei o que e tal. Eles vão mandar você passear, cara. Vão te mandar embora, vão te dar um pé no traseiro e vão expulsar você. Porque isso não é o evangelho. Isso não é evangelho. Você deve ir lá pregar o evangelho só. Não se meta com a cultura deles. Estas mudanças, essas transformações, quem vai fazer é o Espírito Santo. Não é você com a sua carnalidade que vai fazer essas mudanças. Entendeu? O que você vai fazer? Vai pregar contra esse estilo de vida? Vai levar um cartório, registro do juiz de paz para fazer os casamentos lá? Vai impor a nossa cultura na cultura deles? É isso que você vai fazer? Se você for fazer isso, você é um aloprado. E vai se dar mal. Entendeu? Agora veja o que é crença geral com respeito à posição da mulher numa sociedade cristã. Veja o que o nosso querido pastor está dizendo. E depois observe como vivem a sociedade Mosuo, lá no lago Lugu. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Que revelação! Lago Lugu, China. Los Mosuo tienen su propia religión, costumbres, idioma y música. En una aldea al pie de una montaña sagrada, los habitantes cantan en honor a la diosa Jimmu en un lugar donde las mujeres dominan. En un lugar donde las mujeres dominan. En un lugar donde las mujeres dominan. Esta es una sociedad gobernada por abuelas como Katuduma Ayah, de 78 años. La madre es la persona más valiosa, lo más importante que existe en el mundo, porque sin una madre no hay vida. Esta es una sociedad gobernada por abuelas como Katuduma Ayah, de 78 años.
La madre es la persona más valiosa, lo más importante que existe en el mundo, porque sin una madre no hay vida. Catuduma es una matriarca, la cabeza femenina de su familia. Es mi responsabilidad en la familia delegar tareas y controlar el dinero para los gastos que allí se requieran. Esa es la tradición. Suna, de 37 años, hijo de Catuduma, es el jefe de la aldea. Pero en muchos aspectos su madre tiene más poder que él. Salud. En Occidente, recibir órdenes de una madre es diferente a recibir órdenes de una mujer. Aquí es algo natural, debido al profundo respeto y amor que tenemos por nuestras madres. Bom, aí tudo bem, você estabeleceu uma igreja lá, tá? Uma igreja, tá belezinha lá, tá? Conquistou lá a comunidade, todos eles estão indo lá nas suas reuniões, você está pregando a palavra, cantando hino, etc. Aí uma mulher quer pregar. A mulher quer pregar, olha a mulher. Oh, eu quero falar aí, levanta a mão, vai lá para frente e assume a tribuna. Aí você proíbe, né? Só que acontece o seguinte, na ilha de Lugu, é uma sociedade matriarcal. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que quem manda lá é as mulheres. Os homens lá, ó, bico calado, não manda nada. Não manda nada. E aí, você vai proibir essa mulher de falar? E aí, como é que fica? Se ela quiser assumir a tribuna lá e pregar. Você vai dizer, não pode, é doutrina, é doutrina, é doutrina. Ô, seu idiota, isso é doutrina para você. Porque isso não é doutrina bíblica. Isso é uso e costume, é bom aqui no nosso meio, está dando certo por aqui. Mas nesses lugares assim, sociedades matriarcais, e existem centenas, se não for milhares delas, sabe, onde quem manda é a mulher. Isso está ligado à religião, entendeu? Isso é cultural e é ligado à religião, às crenças deles. Los Mosuo tienen su propia religión, costumbres, idioma y música. En una aldea al pie de una montaña sagrada, los habitantes cantan en honor a la diosa Jimu. En una aldea al pie de una montaña sagrada, los habitantes cantan en honor a la diosa Jimu en un lugar donde las mujeres dominan. En un lugar donde las mujeres dominan. Porque eles entendem que porque a mulher leva a criança 9 meses dentro do seu ventre e a criança sai de dentro dela. La madre es la persona más valiosa, lo más importante que existe en el mundo, porque sin una madre no hay vida. Ela tem uma relação maior com Deus. É a cabeça deles. Não é o homem. O homem é nada. O homem é ninguém. Ela que é uma espécie de deusa. Eles desenvolvem umas ideias aí que a mulher é uma deusa. Entendeu? Não tem Deus masculino. É a deusa. Entendeu? Então, isso aí tem muito de religião aí. Então, se você combate isso, você vai bater de frente contra essa cultura milenar, religiosa, entendeu? E você vai se dar mal. Você vai se dar mal, com certeza. Perigoso lhe matarem lá. Entende? Então, você for para um lugar desse, deixa as coisas do jeito que estão. Não mete o teu nariz no meio da cultura deles, tá? Se você quiser ensinar alguma coisa, ensine dentro da cultura deles, tá? Dentro da cultura deles. Não vá contra a cultura deles, não. Limite-se a pregar o evangelho, tá? E se você tiver que estabelecer uma igreja e não houver possibilidade para o homem liderar, deixa as mulheres liderarem. Esqueça isso aí. Por quê?
Deus vai se usar delas para salvar milhares daquelas almas que estão ali. Entendeu? Não pode ter homens pastores, não pode ter homens anciães, não podem ter homens no diaconato, porque são homens, lá é uma sociedade matriarcal e quem manda são as mulheres. Tá bom, beleza. Põe as mulheres como anciãs para liderar a igreja, como pastoras, como diáconas, diaconisas, né? Entendeu? Deixa eles lá desenvolverem o evangelho debaixo da guia do Espírito Santo. Você sai da liderança e dá a eles a liderança, que o Espírito Santo vai guiá-los conforme a sua vontade, não conforme a sua cultura de homem branco, brasileiro, morador aqui em São Paulo, nascido e criado aqui nesta cidade. Entendeu? Você vai entregar a liderança a eles, debaixo da orientação deles para eles, debaixo da guia, da direção do Espírito Santo, organizarem a igreja lá no meio deles. Entendeu? E vai vir ensinamentos que você vai ficar chocado, vai lhe parecer absurdo, contraditório com as coisas que você acredita. Mas você fica em paz. Fique em paz. Não meta o seu nariz lá. Mas a congregação, esqueça a congregação, que a congregação está mais por fora do que umbigo de vedete. Como a maioria das igrejas evangélicas por aí, que não tem noção, não sabe o que é missão. Não tem a menor noção do que é missão, empregar estas nações por aí. Então é isso. Esse apego, fazer do uso do véu uma doutrina, é como eu digo desde o ano 2000 para vocês. Pode haver uma sociedade onde a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça, seja imoral, indecente, ofensivo, entendeu?